energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. O melhor futuro para seu filho está no Colégio Salesiano Campus. Aqui no Salê, tradição e modernidade se unem por um ensino que prepara de verdade. Contamos com uma infraestrutura fantástica, professores altamente qualificados, atividades esportivas, culturais e um ensino que vai muito além da sala de aula. Ligue 2101-4900 e garanta já a vaga do seu filho. Vencer mais, vencer Salê. Matrículas abertas. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campus. Pode contar. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Lá nos chats desses aplicativos você interage com a gente, participa, dá aqui a sua opinião, faz a sua pergunta, enfim. Nessa interatividade aqui da Folha FM, do Folha no Ar, com você que segue, curte, que está ouvindo aí a gente. São 7h09. Também pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM. Pelos aplicativos de rádio, você encontra lá a Folha FM. Também daqui a pouco, logo mais, a partir das 17 horas, tem reprise na Plena TV. Daqui a pouco vira podcast também em todas as plataformas, em todos os apps aí de podcast, enfim, em todos os canais para você ouvir, curtir e acompanhar toda a programação da Folha FM. Começamos mais um Folha no Ar, hoje quarta-feira, 19 de novembro de 2025, é dia do jornal impresso Folha da Manhã, mas antes... Vamos trazer aqui as notícias a previsão do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para Campos hoje, com tempo nublado. Choveu durante a madrugada, início aí da manhãzinha também, até por volta de quase 5 horas ainda chovia um pouco aqui na área central. Para hoje, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado. O sol ainda aparece logo mais. Agora, a máxima hoje chega a 30 graus, a mínima 21. A gente vai sentir uma diferença na temperatura só na próxima sexta-feira, em que segue com tempo bom, mas a mínima cai para 17, a máxima permanece lá em 29. A partir de agora é calorão, e alguns dias também aí de previsão de chuva para o feriado amanhã. A previsão é de 19 de mínima, 27 de máxima. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada e com a participação especial de Carlos Alberto. É Campos Rosa ou é Rosa Campos? Tem um Rosa... Fica do Campos mesmo. Carlos Alberto Rosa Campos, é Campos Rosa, e que vai ajudar a gente aqui nos comentários esportivos. Vamos trazer um painel aqui geral falando de eleições 2026, né, e os últimos números das pesquisas, onde, na minha visão, se a eleição fosse hoje, o eleitorado brasileiro, o eleitorado como um todo, né? Mas principalmente esse aqui da região sudeste, essa coisa em que a pesquisa pegou aí muito esse recorte da segurança, me parece que hoje, se a eleição fosse hoje, o eleitorado brasileiro já teria elegido segurança como tema principal do palanque eleitoral de 2026. Não se vê muito mais falando em gasolina, até porque deu uma estabilizada. Não se vê muito mais, claro que tem ainda, mas estou falando que não se vê muito mais ainda as reclamações aí dos preços de supermercados, que deram também uma estabilizada, lá em cima, né? Mas estabilizaram. E talvez até o roubo do INSS, esse rombo, isso também não se vê falando, e isso eu estou falando de população. Né? Talvez isso não interfira na opinião do eleitor sobre o poder de decisão do voto dele. O que se ouve hoje muito é a questão da segurança. E desde a carta de Trump, né, com o tarifaço, lá em 9 de julho para cá, né, tudo aquilo que aconteceu, né, só foi parar aquela onda de crescimento, de recuperação, talvez, né, do governo e da imagem do presidente Lula, só foi parar agora, depois da mega operação policial no Rio de Janeiro, que aí sim, como eu disse, na minha opinião, joga aí o tema segurança como, talvez hoje, o tema principal do palanque eleitoral. Mas vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, vamos falar sobre as eleições de 2026, vamos falar sobre Brasileirão,
Libertadores e Seleção Brasileira, que ontem empatou com a fortíssima. Eu passei ouvindo isso a tarde toda ontem. É um grande teste para o Brasil, que Tunísia é um grande teste para o Brasil. Isso estressa a gente, hein? Tempos difíceis. Se a Tunísia virou um teste difícil, e olha, os caras, é aquela história, é igual o jogo do Fluminense hoje contra o Flamengo. É jogo de vida ou morte. Claro que nós estamos muito mais mortos do que você imagina. Você tem um ataque aí com Canóbio e Everaldo, não faz mal a ninguém. Isso é igual o picolé de chuchu. Mas vamos lá, vamos comentar tudo isso, vamos trazer toda uma análise aqui, a visão nossa, da nossa bancada e a sua também, né? Os favoritos aí para o Brasileirão. O Flamengo deu um passo aí adiante, está com 71 pontos, o Palmeiras com 68, o Flamengo virou, hoje é o líder da competição e logo mais joga contra o Fluminense no Maracanã às 9h30 da noite. Se bem que das outras vezes que nós também jogamos contra todas as outras, nós tivemos muita coisa diferente, mas acho que Everaldo aí é meio que... Não, mas a gente tinha Magno Alves. Pelo amor de Deus, vamos falar sobre isso já já. Então continue com a gente aí, são 7h15. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às manchetes do portal folha1.com.br, mas hoje é dia do jornal impresso Folha da Manhã, que já está desde cedo aí nas bancas e também nas casas dos assinantes do jornal. Bom, está na capa da Folha, é destaque. Retirado de boate, pega a arma, dispara e leva tiro na perna. O fato aconteceu aqui na Arena VMX. Após confusão, o atirador foi rendido por um policial de folga que, na tentativa de contê-lo, acabou atingindo. E agora, né, segue aí investigação. Pastor preso no heliporto por estuprar 4 sobrinhas. Segundo a polícia, ele foi condenado a 52 anos de prisão pelos abusos. Aqui ainda na Folha, direita cresce na América Latina e é destaque no ponto final hoje do jornal Folha da Manhã. Está lá na página 4, ponto final, e que ontem foi tema aqui central deste Folha no Ar também, com o professor Alberto Ágil, professor historiador, né, além de conhecedor especialista aí na história política da América Latina. Bispo Dom Fernando Rifan tem encontro com o Papa no Vaticano, sacerdotes, né, aqui na capa do jornal Folha da Manhã. Papa Leão XIV recebeu Dom Fernando Rifan para conversa de 30 minutos no último sábado. Articulações, família Reis em busca de mais aliados aqui na região. Lojas de portas abertas, comércio pode abrir no feriado desta quinta-feira. Amanhã, quinta-feira, o comércio está liberado para funcionar. Confira os classificados da Folha também na página 6 do primeiro caderno. E para fechar, morre Edinho Mansur, ex-prefeito de São João da Barra. Os consternamos já aqui com os seus familiares e amigos, né, pela passagem do Edinho Mansur. Petrobras descobre mais petróleo na bacia de Campos. Está também na página 5 do jornal Folha da Manhã. Deixa eu trazer o bom dia de Carlos Alberto Campos Rosa aí. Beto mesmo, né? Dá um alô aí, Beto, dá um bom dia aí pra gente. Para poder a gente... E aí eu fecho aqui o meu microfone, beleza. E para poder a gente trazer aí já a abertura deste programa. Bom dia, Beto, bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Aloysio, bom dia, Vitor da Folha da Manhã, da Folha FM, da Folha da Manhã também, né? Grupo Folha da Manhã. Bom dia, vamos aí comentar alguma coisa, falar alguma coisa sobre o futebol, sobre a seleção brasileira, Flamengo, Palmeiras, Brasileirão. Bom dia a todos. Delay aqui para mim, mas... Perfeito, obrigado, Beto. 7h18. Sem som, Nogueira.
Isso, 7h18, agora sim. Desculpa. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo, sempre bom contar com você nessa bancada aqui do Folha no Ar. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto. Talvez fosse melhor, Beto, ficar diante de você, né? Porque esse som não vai dar certo como ficou aí, não. Melhor. O retorno não está bom, um do lado do outro, e corre risco toda hora de ficar alguém mudo, né? Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial às categorias que nos acompanham sempre nesses inícios de jornada de segunda a sexta-feira. Os taxistas, motoristas de aplicativo, professores e pais de alunos. Vamos lá, vamos bater um papo hoje, botar Beto, que Beto acompanha futebol. Bastante flamenguista fanático, né? Mas acompanha futebol, gosta de futebol. Está sempre nos bastidores, vamos trazer ele hoje para frente da câmera. Vamos lá. De novo sem sono, Nogueira. Isso, aí, resolvido. Agora não vai ter mais esse problema, me desculpa. Gente, vamos lá. Começar falando de seleção brasileira, só para a gente pegar um apanhado aqui. Ontem, o Brasil fez um jogo contra Senegal, venceu. Aquela coisa de você jogar e vencer contra Senegal, me parece que não é muita coisa não, né? E aí ontem foi dia do teste, do chamado teste, né? Que eu ouvi muito, um teste muito difícil para a seleção, enfim, contra a Tunísia. Eu também não vi muito jogo. Eu confesso a vocês que, na minha opinião, assim, vou já dar logo a minha opinião e abrir aqui com a de Beto e trazer você, Luiz. É que desde antes da Copa do Mundo, talvez essa geração de Neymar, com aquele cai-cai de Neymar, com aquela coisa, e aí você vem com referências anteriores, antigas aí, de bons jogadores, sempre no sacrifício que a seleção sempre teve. Nunca tivemos assim, não me lembro de uma eliminatória, por exemplo, em que o Brasil, sabe, fizesse uma grande campanha e fosse aquela coisa estupenda, maravilhosa. Pelo menos da década de 80 para cá, a gente sempre foi, né, assim, não capengando, mas sempre foi na classificação, um futebol muito bonito, convincente talvez, uma coisa assim, com muita esperança, aquela coisa, como foi na Copa de 90, foi na de 94 também, né? Só que, cara, a gente tinha valores individuais que não só eles resolviam, como não se escondiam, como eu vejo, por exemplo, o Vini Júnior bem que, sabe, podendo render muito mais, mas se ele está preocupado em se machucar, não sei o que é, eu sei que ele não consegue produzir na seleção o que ele tem de capacidade de jogar bola. Com exceção do Estevão, ontem, eu acho que é a opinião geral, a seleção brasileira, né, não deu nada de alegria para a torcida. E, por fim, ainda perdeu um pênalti que, para mim, foi importante perder aquele pênalti pelo Paquetá, justamente para mostrar para o treinador, principalmente, porque para a torcida a gente já sabe que o time precisa de mas muito mais ajuste para poder ir para uma Copa do Mundo aí, pelo menos, né, tentar chegar à semifinal. Beto, como é que você viu? E aí eu vou pedir você para chegar para cá, é a melhor opção mesmo. Seleção brasileira nesses 2 últimos jogos, e como você está vendo aí essa seleção para a Copa do... E depois dessa agora não tem mais amistoso. Seleção brasileira. Agora só a convocação mesmo, né? Que deve sair, eu acho que lá para o ano que vem, uma coisa assim. Então, eu vi um pedaço do jogo ontem, eu pude analisar algumas coisas, que o primeiro gol do Brasil, o Brasil sofreu foi o quê? Foi um vacilo de Wesley. Como sempre, né? O Wesley sempre apavorado, né? Para cima da bola, acaba perdendo o lance e perdeu a bola que deu o primeiro gol pro time da Tunísia. E o Brasil, eu acompanhei o último jogo do Brasil, eu vi que o Brasil ontem não era aquele time, entendeu? Que foi no último jogo agora.
O Brasil parece que estava perdido em campo, entendeu? Só deu o time da Tunísia. Então, quer dizer, esse segundo gol com o Brasil, ou melhor, o segundo gol com o Brasil, ainda logo após o Brasil empatou, né? Um gol de pênalti, batido lá pelo jogador do Palmeiras lá. E logo depois teve uma oportunidade, né, de fazer o segundo gol aos 49 minutos. Só que uma decisão entre o técnico da seleção brasileira e o jogador lá, o capitão, eles entraram em acordo e pro Paquetá bater, que não deveria ter batido aquele pênalti, né? Porque ele bateu aquele pênalti totalmente displicente. Deveria ter deixado o garoto que bateu o primeiro, que agora não me lembro o nome dele. Como é o nome dele? Estevão, que bateu o primeiro. O Estevão bateu o primeiro, deveria ter deixado ele, porque bateu muito bem, bateu com força e colocado. Mas, pelo que eu estou vendo, assim, a gente não pode esperar muito pela seleção brasileira na Copa, não, porque é o que a gente tem. Então, vai ter que levar o que tem e torcer para fazer uma Copa boa, porque tá difícil, entendeu? Tá difícil. Eu vi o Ninja perdeu R$300, apostou no Brasil e ele quer dar uma carona no Ninja é um digital influencer aí, e ele quer dar uma carona Paquetá para dar um passeio no Rio de Janeiro no carro de aplicativo dele. Paquetá perdeu o pênalti, sim, mas alguém pediu para Paquetá bater. Então, enfim. Aloysio, como que você viu esses dois últimos jogos, esses dois últimos amistosos da seleção, e essa coisa de Ancelotti ser um mega campeão e ter esse desafio de ajustar essa seleção? E assim, me parece que da onde que nós vamos tirar peças para poder a gente chegar a uma final de Copa do Mundo, Aloysio? Só para lembrar que o Estevão não é mais do Palmeiras, ele foi revelado do Palmeiras, mas ele está no Chelsea. Desde que acabou a Copa do Mundo de clubes, ele foi para o Chelsea, e ele tá muito bem no Chelsea, aliás, né? Está muito bem no Chelsea. E eu acho que, assim, particularmente Estevão desses jogos entre pós-eliminatórias, antes da Copa do Mundo, para mim foi a mesma esperança nesse time do Brasil, até aqui pelo menos, né? Eu acho que eu vi assim, o Brasil-Senegal, eu parei para ver o Brasil-Senegal, e ontem eu vi o Brasil e Tunísia muito de soslaio, né? Eu estava gravando parte da entrevista que a gente fez aqui com o professor Alberto Ágio, né? Sobre a eleição do Chile, sobre a América Latina, né? Essa possível guinada direita, né? Da América Latina. Você tem aí resultados, né? O presidente Rodrigo Paes eleito na Bolívia, quebrando um domínio de 20 anos da esquerda, né? O Milei nas eleições parlamentares, tudo nesse mês agora entre outubro e novembro, no espaço do último mês, né? Teve uma vitória grande, até inesperada, e o primeiro turno, agora domingo, o presidente no Chile, né? Em que o candidato do governo ficou à frente, mas pouco, a Janete Rara, né, e o José Antônio Castro, de direita, ficou em segundo, mas se juntar a votação dele com o terceiro, quarto e quinto, que também são de direita, eles chegam a quase 70% dos votos, né? Então, tudo indica que vamos ter um presidente de direita no Chile, né? E o Brasil no meio disso, né? Então, estava tirando isso e vi muito de soslaio o Brasil e Tunísia. Para resumir a ópera, pelo que eu vi, assim, eu vi de uma maneira mais atenta o Brasil e Senegal, parei para ver. O Brasil e Tunísia, eu deixei a televisão ligada, mas escrevendo e degravando de áudio, né? Que é uma coisa sempre mais chata, que você tem que ter mais atenção. O Senegal, porque é um representante da África subsaariana, ou África negra, né? E um representante da África saariana, do Maghreb,
da África, norte da África, né? O Senegal, por ter jogadores de melhor qualidade, e os jogadores da África Negra são sempre jogadores muito fortes fisicamente e com muita habilidade. Tem Mané, que camisa 10, que foi jogou ali com o Flamengo em 2019, pelo Liverpool, né? Tem Koulibaly, que foi um destaque na Copa do Mundo de Clubes agora, jogando pelo Al Hilal, né? Tem bons jogadores. Eles quiseram partir para dentro do Brasil. Jogar de igual para igual. E aí, mesmo o Brasil estando longe da sua melhor fase, quando você parte para dentro do Brasil, você abre muito espaço. E a criatividade do jogador, inerente ao jogador brasileiro aparece. Então, acho que foi por aí. A Tunísia foi um time que jogou, assim, cedendo a posse de bola para explorar contra-golpe. Foi no contra-golpe, numa falha de Wesley, na retomada de bola, eles fizeram um gol, né? O Brasil teve 2 pênaltis a seu favor, converteu um com o Estevão, como o Beto disse, e o outro com o Paquetá. Bateu muito mal, além de bater mal, deu uma paradinha, quase uma rebolada, não entendi muito bem aquilo, né? Meio desajeitado, né? Até se fosse para dançar na boca da garrafa, seria meio esquisito, né? Enfim, e 1-1. Me pareceu isso, assim, o Brasil, com todas as suas deficiências, quando tem espaço, ainda aparece a criatividade do jogo brasileiro. Quando se faz um jogo mais na espera, mais postado na defesa, o Brasil revela suas dificuldades. É um time ainda... vamos colocar melhor, o Brasil não tem um time ainda. O Brasil é um apanhado de alguns bons jogadores. Boa colocação, se me permite concordar com você. Ele está procurando, né? E aí, eu disse agora há pouco também, que entrega uma camisa 10 a Rodrigo, mas se não vai entregar a Rodrigo, entregar a quem? Essa é também uma outra preocupação, né? A safra não é boa. Os valores individuais são, como você disse, quando deixa jogar. Agora, furar a retranca de time, seja qual for, daqui da várzea ou de uma seleção, é muito difícil. E principalmente no segundo tempo, eu também vi o jogo assim meio que parecido no seu estilo. Dava uma passada lá, via um pouco, voltava. Mas em vários momentos eu via 2 linhas de 4, 5 jogadores na parte defensiva do campo da seleção da Tunísia. Furar um bloqueio desse não é brincadeira, é muito difícil. Muito complicado. E outra coisa, eles tiveram mais oportunidade de gols do que a gente, né? Teve uma jogada que Bento foi inventar de sair lá, meu Deus, entendeu? Ele perdeu a bola e quase que eles fizeram o segundo gol. Deu sorte que o Bento conseguiu se recuperar rápido e não saiu o segundo gol deles, né? Que poderia estar 2-0, né? Mas é aquele negócio, rapaz. É o que a gente tem, é isso aí, ó. Não adianta que a gente não vai sair, não adianta também, né? A gente ficar se pegando um passado que já foi, a gente tem que viver o presente, entendeu? É o que tem, não tem jeito, é o que tem. É tentar melhorar o que tem, é o que o técnico da seleção brasileira está tentando fazer. Está tentando fazer milagre com o que tem, entendeu? Vinícius Júnior não jogou nada, como sempre, é jogador de clube, não é jogador de seleção, entendeu? Paquetá, entendeu? Aquela Messi é jogador de clube também, não sai daquilo. E assim a gente vai vivendo, amigo, entendeu? Boa. O passado nosso é glorioso, mas o momento realmente você não está errado, não. Luiz, chegando aqui no Brasileirão, que hoje tem mais uma rodada, é a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo mais, o Flamengo enfrenta o Fluminense. O Fluminense está aqui com o time já mais ou menos definido. No ataque nós temos Serna, Canóbio e Everaldo. Para quem não sabe, não sofre torcendo para o Fluminense, Everaldo não joga nem com o nome de Everaldo na camisa para não, né? Porque ficou marcado naquela Copa do Mundo, lembra?
ele agora mudou, só joga com o nome... Chuta, Everaldo. Hã? Chuta, Everaldo. Chuta, Everaldo. Aí agora ele mudou o nome, Luiz. Na camisa aparece EV, só para não ficar... É uma estratégia lá, né? E o Flamengo com Rossi, Royal, João Vitor, ou Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Saúl ou Jorginho, Everton Cebolinha, ou Wallace Ian, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino. Com alguns desfalques também, algumas dúvidas aqui, o Flamengo vai para logo mais para esse jogo. Ontem você fez um comentário, Luiz, achei interessante que assim, bem a realidade do futebol brasileiro. O Fluminense tem chance de classificar para a Sul-Americana, né? Dependendo, a Libertadores já, né? Dependendo da sua colocação na tabela do brasileiro, então precisa de 3 pontos. Mas você falava, o Fluminense endurece e qualquer jogo contra o Flamengo, mesmo não tendo esse time espetacular, o Fluminense pega pesado contra o Flamengo. Não que seja uma decisão, mas, né, reta final do brasileiro. E você comentou que o Fluminense pode ganhar do Flamengo, 3 pontos, mas lá na frente ele entrega para o Palmeiras 3 pontos. Hoje, com o time já basicamente definido, como é que você arrisca aí esse confronto logo mais no Maracanã, Luiz? Só antes de virar a chave para clube, o Maurício Batista, né, que é ouvinte aqui, assíduo do programa, telespectador também, pergunta aqui, ainda bem que faltam 6 meses, torcer para Neymar, da sua condição física e desempenho, nos próximos jogos para ajudar Estevão, o único que está fazendo a diferença. Eu, sinceramente, acho que Neymar carta fora do baralho, né? Neymar carta fora do baralho. Logicamente que Neymar tem um grande talento, isso ninguém que conhece alguma coisa de futebol pode discutir, mas Neymar não joga. Eu vou fazer uma pergunta, qual foi a última vez, a última temporada que Neymar jogou 50 jogos? Não faço ideia. Há muito tempo. 2017. Uxi, quase 10 anos, quase 8 anos. Neymar a única temporada, ele teve a fase muito boa no Santos, ele teve uma fase excepcional no Barcelona, desde que ele foi pro Paris Saint-Germain. A única temporada que ele jogou com regularidade, que se espera no jogador profissional de futebol, foi a primeira pelo Paris Saint-Germain. Ele depois teve seguidos problemas de contusão, foi para o Al Hilal, foi dispensado do Al Hilal, não jogava, ele jogou 2, 3 jogos pelo Al Hilal e está nesse passo no Santos. Beto falou uma coisa que o Brasil tem que olhar para o presente e esquecer do passado. Acho que Neymar também. Neymar não é mais... Neymar é um ex-jogador de futebol de atividade. Ninguém discute o talento de Neymar, mas não tem o menor compromisso com... E veja bem, e Neymar consegue ser a antítese do seu tempo. Porque Neymar é um jogador de um tempo onde você tem 3 caras que se revezaram entre o melhor do mundo, quase 40 anos, que jogam muito bem até hoje. A saber, Cristiano Ronaldo, Portugal, Lionel Messi, Argentina, e Luka Modric, da Croácia. São 3 jogadores que, perto dos 40 anos, estão jogando bem, são titulares, jogam nos seus times e vão disputar mais uma Copa. O que isso quer dizer? Messi, Cristiano Ronaldo e Modric não tem talento? Tem muito talento. Mas tem também, eles cuidam do instrumento do trabalho deles, que é o corpo. São profissionais.
Você não chega à atividade profissional nesse nível só com talento, por quase 40 anos. Lógico, melhorou a fisiologia, melhorou a medicina, suplementação alimentar. Medicina, então, não se fala. Medicina é quando se problema no joelho, como Zico, como Van Basten, como Reinaldo, você tirava o menisco. A carreira de Zico, de Van Basten, de Reinaldo, para citar 3 craques do passado recente, foi muito abreviada pela medicina. Era um açougue. Né? Hoje em dia, né, é tudo mais avançado. Mas, assim, Messi, Cristiano Ronaldo e Modric, eles chegam a 40 anos jogando na ponta dos cascos. Isso não é só talento. O Neymar tem muito talento e não tem nenhum. Aquela frase lá atrás, quando ele começou a aparecer no Santos, do René Simões disse, e é verdade, criamos um monstro. Em termos de talento, é indiscutível. Indiscutível. Muito talento. Vou dizer a você, desses 3 que eu falei, ele só não tem mais talento do que Messi. Ele tem mais talento natural para jogar futebol do que Cristiano Ronaldo e do que Modric. Talento. Ele nasceu com aquilo. Entendeu? Agora não tem compromisso nenhum, entendeu? E também lembrar outra coisa, Nogueira. Temos ainda mais 2 amistosos em março. 2 em março, antes da Copa, né, com adversários ainda não definidos. Eu vou inverter a pergunta. Antes de entrar no clube, o que vocês esperam no Fla-Flu de hoje? Começa por Belo. O que você espera do Fla-Flu de hoje, Pedro? Rapaz, vou dizer... Tá meditando com o Everaldo lá? Tem que meditar porque o Fluminense tem uma seleção, né? Então tem que ficar preocupado. Então, falar que o Flamengo vai ganhar, também vai ter que ser muito soberbo, né? Porque a gente tem que analisar o seguinte: o clássico carioca, né? Como diz o outro, é clássico das multidões, né? Então, mas eu espero que o Flamengo faça um bom jogo, entendeu? E o Fluminense a gente não pode esperar muita coisa, mas a vantagem do Fluminense é que ele tem um goleiro. Eu gosto muito do Fábio. O bom de Fábio é que ele pega na hora que tem que pegar, mas também toma frango na hora que a gente tem que tomar, entendeu? Essa é a vantagem de Fábio. Mas eu acho que o Flamengo ganha hoje. Eu acho que uns 3-1 pra gente tá bom. Até porque a gente... E o Fluminense também não pode entregar o jogo também, não, porque precisa desses 2 resultados, tanto contra o Flamengo quanto o Palmeiras. Porque o Fluminense briga pela Libertadores, né? Então, se perder hoje, fica complicado. E se entregar o jogo contra o Palmeiras, vai se complicar mais ainda, porque na tabela da Libertadores ele está em 7º lugar, entendeu? Sendo que vai abrir, parece que 2 vagas, né? Além, né? Deve abrir 2 vagas, entendeu? Além. Mas o Fluminense não acredito que vai facilitar o jogo para o Flamengo e nem vai entregar o jogo contra o Palmeiras, não. Eu acredito que não, porque depende dos resultados, entendeu? Amigo, quem está acostumado com o Rony Magno Alves e você chegar lá e ter Everaldo e Canóbio, tá muito no, como diria Bruno Henrique, tá em outro patamar, ou seja, lá embaixo. Mas vocês têm Soteldo também agora. Minha nossa. Soteldo. Não mexe mais não que vai piorando, né? Quanto mais vai lembrando os nomes do jogador. Tem outro detalhe também. Chega pra frente. Tem outro detalhe também, Luiz. O Ganso volta hoje também. O Ganso é craque. Ganso volta hoje. Mas é aquela história. 3 meses parado. 3 meses sem jogar. Cara, assim... Bom, eu tenho uma opinião sobre Ganso, que aí difere muito do elenco todo do Fluminense, do meio de campo todo do Fluminense, porque o cara é um maestro. Eu fico imaginando esse cara com 20 anos, com a experiência que ele tem hoje, mas com a habilidade que ele sempre teve, só apurou. O toque de bola de Ganso é um negócio fabuloso, fantástico. Mas ela também que já deu o que tinha que dar. Sim, mas aí você pega lá um Thiago Silva, um Ganso... Os caras, hoje, esse menino nem no banco de reserva tá, eu acho, ou tá no banco de reservas, eu não sei, aquele atacante, faz o L lá do Fluminense. Cano. Não sei nem se ele tá no Cano. Porque vai pro jogo, pai. O rendimento dele não é nada. Então, o que hoje, franco favorito, claro, evidentemente que é o Flamengo. E até porque
o Flamengo precisa dessa vitória e torcendo, secando o Palmeiras. Agora, o que é interessante é que eu não me lembro, eu estava tentando aqui, você vai buscar na história, você tem placares elásticos de Fla-Flu, 4, 5, você vai encontrar. Agora, em nenhum deles, mesmo que o placar tenha sido elástico, você não vai encontrar jogo fácil, Luiz. Nem para o Fluminense e nem para o Flamengo, muito menos. Nem na era de Zico e companhia você tinha um Fla-Flu fácil para o Flamengo. Sempre, sempre, sempre. E isso com o elenco do Fluminense, muitas dessas vezes aí, muito inferior, como é o caso de hoje. Hoje é incomparável a superioridade do elenco do Flamengo. Não tem Pedro, né? Mas 4 jogadores voltam hoje dos amistosos, né? Da seleção. Isso. Wesley também volta. Não, Wesley do Flamengo não. Tá amarrado. Não. Eu tô brincando. Desculpa. Mas sem brincadeira, e acredito sim que vai ser jogo para fortes emoções, não tenha dúvida disso. Agora é aquela história, se o Flamengo tiver um pouquinho de paciência, ele consegue levar esse jogo, né, hoje, mas sem facilidade, como eu já disse, Aloysio. Eu acho o Flamengo favorito, não acho o Franco favorito, não. Não acho o Franco favorito, não. Tradição, rival tradicional, né? Porque o Flamengo, ele tem, com todos os adversários, aliás, ontem a pesquisa, o Flamengo é o clube mais odiado do Brasil, né? É normal, né? O Flamengo e o Corinthians são os dois times que têm mais torcidas, é normal que sejam os mais, né, antagonizados. Agora, o Flamengo, em relação aos rivais do Rio, ele nos scouts, ele vence em tudo. O Flamengo, ele vence em título, ele vence em torcida, ele vence em título estadual, Copa do Brasil, brasileiro, Libertadores, Mundial, é o único que tem Mundial, né, do Rio, e também vence nos confrontos diretos. Só tem um scout que o Flamengo perde, que é o Fluminense em jogo decisivo. Logicamente que, embora esse jogo seja decisivo, estamos falando de jogo de final de campeonato, né, final de torneio. É o único scout em que o Flamengo perde para um rival local. Ou seja, há uma escrita aí, né, entre Flamengo e Fluminense. Realmente, acho que essa coisa de pai e filho, né? Embora o clube de regata do Flamengo seja anterior, de 1997, Fluminense Futebol Clube, já do século XX, 1902, se não me falha a memória, ou 5, agora eu fiquei na dúvida, 1902, 1905. Depois você me corrigir, Nogueira, Fluminense. Mas o futebol do Flamengo é fundado por uma dissidência do Fluminense. O Flamengo antes era só clube de regatas, né? Então tem essa coisa meio grega, né? De pai e filho, que sempre traz um ingrediente trágico. Trágico no sentido grego, né? Eu não sei de fazer tragédia, não, ao jogo. Épico, né? Nelson Rodrigues, que é tricolor, que dizia, né? O Fla-Flu nasceu 40 minutos antes do nada. Então, eu acho que o Flamengo tem favoritismo, tem mais time, certamente, né? Agora, é um jogo... assim, se eu tivesse que apostar, não no resultado, eu diria que, como é com o Flamengo, o Fluminense vai dar a vida hoje e vai abrir as pernas para o Palmeiras. Se eu tenho, assim, é o meu palpite. O Fluminense hoje vai dar a vida. E você fala, eu não acho que a Canobi é um jogador ruim. Não acho que a Canobi é um jogador ruim. É um jogador aplicado, né? É um jogador tático. Né? Não acho jogador ruim. Agora, é um atacante que faz pouco gol, né? E aí sim. Mas não acho ele um jogador ruim, não. Acho que ele joga muito pro time. Canobi me lembra, assim, guardado as proporções devidas, Canobi é um jogador bem inferior, mas assim,
ele me lembra um poucozinho, início de carreira. Um estilo de jogo. Joga time, né? Lógico que o Zinho foi muito mais jogador que o Canóbio, né? Estou falando no estilo. No estilo. Tá igual aquela árvore que eu critiquei outro dia lá nas redes sociais, que essa ficus é uma espécie de árvore que, na verdade, ela é uma praga. Aí eu falei isso, eu tomei pancada dessa. Aí eu falei, então vou dar uma muda de ficus para a senhora plantar no quintal da senhora, depois a senhora me fala se é praga ou não. Eu vou mandar Canóbio lá pro Flamengo, então, depois para você. Mas você não tá... A gente está tentando pegar áreas. Sim, aí você vai partir para outro título mundial. Ou não? O cara carregou o Fluminense nas costas aí quase dois ou 3 anos. Tanto que ele saiu, foi como se... O Mundial de Clubes mesmo nos Estados Unidos, olha o que ele fez, olha o desempenho dele naquele Mundial. Ele tá querendo voltar pro Brasil, né? Ele falou, o Aloysio acabou de falar. Porque o meu fone aqui dá delay, aí sabe como é que é, né? O Flamengo tá pegando... Ele falou que quer dar a preferência é do Fluminense, mas se o Fluminense não tiver dinheiro, ele vai para quem pagar mais. O problema é que o Fluminense vai ter... lá, meu filho, o muro tá baixo. Pagar a rescisão, né? Tem o caixa para... O salário arruma um patrocinador, mas a rescisão é pesada, né? Eu não sei quanto mas você vê com uma arrecadação daquela que o time ganhou na Copa do Mundo, o que a gente conseguiu fazer? O Fluminense vai, assim, para falar de paixão pelo time, essa coisa eu já passei dessa fase. Aí você começa a analisar tecnicamente, você começa a analisar administrativamente. Há um tempo atrás fui visitar a sede Laranjeira, até fui a trabalho aqui pela rádio, fui ao Palácio das Laranjeiras, os dois ali, parede meia, né? Fui lá no Museu do Fluminense. E assim, você vê muito desmanzelo, muito... Não tem uma gestão como você vai num Flamengo, por exemplo, você vai num Palmeiras. Cara, os caras... A própria gestão do Mirassol, que é desses clubes que sobe, depois pode cair, como outros, né? Você já até comentou isso também, Luiz, de fato, mas ele está muito acima da média em relação a outros clubes que também subiram da Série B e que apareceram bem na Série A no primeiro ano e depois sumiram. Mas o Mirassol hoje parece ter um destaque muito maior do que em história do futebol em relação a outros clubes brasileiros. O Flamengo foi criado em 1895, Luiz. Não, isso eu falei. Como você falou. E o Fluminense em 1902. Isso. 1902 e 1907. Bom, mas o futebol do Flamengo, para a incidência do Fluminense, se eu não me engano, é dos anos 10. Não sei se agora é 12, se é 19. Alguma coisa assim mesmo. O clube de Regatas Flamengo é anterior ao Fluminense Futebol Clube, mas o futebol do Flamengo foi fundado pela incidência do Fluminense, né? Em desculpa. Pode falar. 1911. 1911 é a década de 10. Eu sabia que é a década de 10. Parece que tinha um jogador do Fluminense que era também remador do Flamengo, né? Então o Flamengo não tinha futebol, eu falei, vamos abrir o futebol no Flamengo. Então o futebol do Flamengo é fundado por uma e a primeira final que fazem o Fluminense ganha. Então tem várias histórias, o Fla-Flu da Lagoa, né? Que o Fluminense jogava pelo empate, isolava a bola para o Lagoa Rodrigo de Freitas, os barcos armadores do Flamengo pegar a bola, só tinha uma bola naquela época, para voltar. Tem várias histórias, né? Várias histórias. O gol de barriga, de Renato, o gol de Assis, faltando poucos minutos, isso eu lembro muito, cara, porque meu pai e meu irmão são tricolor, estavam comemorando, e o feitiço virou contra o feiticeiro no finalzinho do jogo. Aquele grande Flamengo de Zico, por exemplo, você sabe quantos títulos ganhou do Fluminense? Acho que nenhum, Luiz. Nenhum. Não ganhou o final do Fluminense. Era um timão.
Não, o Fluminense também era timão, aquele time de 34. Também tinha. É. Enfim, eu acho que eu não arrisco palpite entre Palmeiras e saindo um pouco do jogo de hoje, né? E para esses 5 jogos que faltam aí, eu não arrisco Palmeiras e Flamengo, não arrisco dizer que tem um favorito nem para Libertadores. Eu acho que são assim, jogo sem 2 jogos, não, 2 jogos, porque no caso do brasileiro são 10 jogos, né? 5 jogos de um, 5 jogos de outro. Mas assim, eu não tenho prognóstico para dar, não. Eu só sempre bato nessa tecla há algum tempo. Se por acaso um time vencer as 2 competições e o outro não vencer, esse outro vai ser o Botafogo de 23. Vai ser o amarelão, vai ser o pipoqueiro. Se bem que igualar o Botafogo de 2023 é quase impossível, né? Eu acho que a gente vai viver 100 anos e não vai ver uma pipocada igual aquela. Mas, assim, vai ficar com estigma. Se por acaso o Flamengo vencer Libertadores Brasileiro, Palmeiras e Abel vai ficar com esse estigma. Se por acaso Palmeiras e Abel vencer Libertadores Brasileiro, o Flamengo e Felipe Luiz vai ficar ainda mais, porque já perdeu uma final de Libertadores para o Palmeiras. Né? Vai ficar marcado na história como um time amarelão. Se por acaso um desses times perder os 2 torneios, os 2 campeonatos. Flamengo completo contra o Palmeiras, eu sou Flamengo e dou um gol. Na Libertadores, confronto direto. Eu consigo ver com assim, é questão de opinião, é um negócio complicado. Mas é possível sim, para o Flamengo Libertadores, um confronto direto, ele estando com o time completo, focado, bem, tranquilo, sai da frente. Agora, esse Campeonato Brasileiro é isso, cara. O Flamengo venceu o Palmeiras em 2 jogos, né? Primeiro turno e segundo turno. Sim. Tem isso também, né? Não, é uma questão de opinião baseada no que eu tenho também de retrospecto e de valores. E o que eu consigo acompanhar, pode ser até mais distante do que isso que eu estou falando, mas sinceramente. Agora, gente, 7h56, vamos fechar esse bloco, Aloysio? Ninguém vai lembrar do Botafogo, não? Quer saber o resultado do Botafogo ontem? O Botafogo ontem passou sufoco para ganhar do Vitória. Estava perdendo do Sport, que está rebaixado. Já, tá lá. Vai entender futebol. Luiz fala aqui, no futebol, diferentemente de basquete e outros esportes, o mais fraco tem todas as chances de ganhar, meu filho. Já dizia um amigo meu, futebol é quem erra menos. O Sport também é outro cavalinho paraguai, né? Meteu 2-0, daqui a pouco tomou uma virada. No final, aos 49, o Botafogo conseguiu fazer 3-2. Muito bom, cavalo do Paraguai. Cavalinho paraguai. Eu não vi o jogo. Eu só vi. Eu vi um golaço de Arrascaeta de bicicleta. Jogou muito mal o Botafogo. Eu não vi o Botafogo, não vi. Eu via no grupo lá, os malucos lá do grupo lá. Orlando, né? Orlando, como Botafoguense, eu sou sociopata, né? Campeão. Chato pra caramba. E Guiomar também não. A Guiomar é torcedora saudável, né? Orlando é. Não, Orlando é. Orlando é aquela sociopatia, né? Mas não vi o jogo, eu vi o resultado, assim, né? Assim, vi o resultado, vi na internet, não cheguei nem a ver os gols, tá? Não vi. Mas pelo que eu li, é isso que vocês estão falando. Agora, destacar o golaço que a Arrascaeta fez ontem. O Uruguai foi humilhado pelos Estados Unidos, perdeu de 5-1, mas o gol de Arrascaeta, sei lá, se fosse assim, salto ornamental, ganhava o Uruguai. Que a nota que aquele gol ia tirar ia ser maior do que somada em 5 dos 5 gols dos Estados Unidos, né? Mas mostra bem também o que essa Copa vai ser. Brasil e Japão, Uruguai e Estados Unidos, como o Beto disse,
passado não garante nada no presente, né? E só para finalizar, Nogueira, terminando aqui os comentários do Maurício Batista aqui no streaming, ele fala em relação ao Neymar, concordo plenamente, mas Ancelotti deixou claro que Neymar será convocado se estiver em plenas condições físicas em alto nível. Ele mencionou que o jogador tem cerca de 6 meses para provar sua forma física. A ver. Ele copia aqui o meu haver, né, que eu costumo pontuar em finais de texto. A ver, sim, Maurício, mas pelo visto, se ele não recupera, se ele não joga uma temporada com intensidade que se espera no jogo profissional desde 2018, né, eu acho difícil, né? Acho difícil. A última temporada que ele jogou com intensidade foi a primeira temporada dele no Paris Saint-Germain. Depois ele teve uma série de problemas, né? E foi piorando, né? E também tem o seguinte, o time do Brasil a seleção brasileira pode até surpreender a gente positivamente, fazer um bom papel na Copa, mas ninguém vai esperar que esse time seja o Brasil de 8-2. É um time que vai jogar ali, né? A Croácia, o Modric fez 2 Copas do Mundo fenomenais, com um time que não é a Brastemp. É um gênio no meio de campo, mas compromisso. Eu acho que com o Neymar também, o Brasil fica com um homem a menos na marcação. Entendeu? Um dos motivos de Neymar, Messi e Mbappé não terem acertado no PSG, por melhor que eles sejam, se jogar com menos 3 na marcação. Menos 3 não marca ninguém, entendeu? Então, não sei, acho que Neymar carta fora do baralho, né? Ele não vai ter o compromisso que teve o Ronaldo Fenômeno de estourar a perna na Inter de Milão e depois se recuperar. E fazer o que fez em 2002. Não vejo nele esse compromisso, né? E, por fim, ele coloca aqui, tem uma barca para sair do Flamengo, já deu, que bom que já deu também, que vem a Arias. Eu concordo, só que também estava vendo aí, Cebolinha, aí Nogueira falou, a Arias levou o Fluminense nas costas, Cebolinha levou o Grêmio nas costas, porque o Flamengo até hoje não virou titular. Isso é muito relativo. Chegou a seleção, era o grande craque do Grêmio de Renato, foi pro Flamengo, até hoje não virou titular. Você joga uma camisa, eu sou muito assim dessa estigma de camisa, né? Você joga uma camisa no ombro do cara ali e vai lá, meu filho, faz o que você sabe fazer. O cara não rende nada. Parece que ele sente o peso daquela camisa, sei lá. E aí camisa, entenda-se como ambiente e tudo mais. Né? Beto falou 3-1, Nogueira. Você vai riscar o placar para o jogo de hoje? Para hoje é 1-1. É empate hoje o jogo. Não vai não. O Fluminense, e se, cara, é 1-1. Bom, 1-1 ajuda a gente também, né? Porque a gente, Flamengo pode não tô nem falando 4 para empatar uma. Eu tô falando do confronto de Fla-Flu, de tabela de brasileiro, nem todo. Você sonha com 1-1? Eu não sonho nada. Eu tô ou se descambar ali, o Flamengo fizer um gol logo no primeiro minuto, essa coisa toda, você não conhece como é que é? Ai, meu Deus do céu. Esse Maurício tá reclamando do Flamengo, Luiz? Pelo que eu entendi, é isso? Ele falou, já deu. Vou ter a barca para sair. Já deu também? Já deu, né? Também? Barca para sair. Ô Maurício, faz um favor, meu filho. Faça uma semana torcendo pro Fluminense, que você vai ver como é que você tem uma seleção aí que você tá reclamando de barriga cheia. Para com isso, rapaz, pelo amor de Deus. Falar para ele, Nogueira. Manda essa barca para Laranjeiras. Manda essa barca para. E boa, manda para Laranjeira que eu te dou uns 5 ou 6 jogadores lá bons. Soteudo, logo de cara, mais uma meia dúzia que tem aí que você nunca ouviu falar. Manda Thiago Silva, por favor. Thiago Silva. Esse aí é o que tem ajudado a gente, apesar de eu achar também que tá. Mas ele, diferentemente do comportamento que você
classificou extraordinariamente bem do Neymar. Sinceramente, assim, o que vai fazer Neymar mudar em 6 meses o que ele não mudou nos últimos 8 anos? Vejo, e sinceramente, declaro que Neymar na seleção, eu nem vejo o jogo. Já deu. Aqui, Murilo Porbo, acho que é isso, né? Francês, Porbo. Bom dia, terão amistosos em março. Será contra a França, ele bota entre parênteses, com certeza, e acho que a outra será contra a Croácia. Ele comenta aqui no YouTube. Murilo, tomara que você esteja completamente errado. Se pegar a França e Croácia na reta de Copa do Mundo e outra... Seria bom, 2 times de França, cara, tá hoje 3 melhores seleções do mundo, e a Croácia, mesmo com o Modric velho, Croácia me lembra muito o Grêmio de antigamente, o Grêmio dos anos 80, é time copeiro. O Grêmio dos anos 80 e 90, time copeiro, botou ali, né, e tem um gênio no meio de campo, né? Mesmo velho, né? É um gênio no meio de campo. Agora você imagina, o talento de Neymar com compromisso de Modric. Já pensou? Aí esquece. Aí Messi ia se ver doido para ser o melhor do mundo. Porque Neymar, assim, não é que Neymar virou... Neymar sempre foi isso, gente. Ele sempre foi isso. Descompromisso. Ele corria, ele tinha vigor da juventude e tal. Ele sempre foi isso. Que é um problema nosso. A gente está tendo jogadores, sem sombra de dúvida, altamente dotados com carreira precoce. Ronaldo Fenômeno ganhou muito. Gênio. Mas jogou menos do que poderia em alto nível. O próprio Romário jogou menos em alto nível do que poderia. Ronaldinho Gaúcho, idem. Adriano Imperador, idem. Neymar, mesma coisa. Né? Os nossos talentos nós temos, mas nós não temos, nós não extraímos desses talentos que a gente produz a longevidade que eles poderiam ter. O problema está muito com a gente também, como sociedade, enquanto formação de jogador de futebol. Quer dizer, formar o homem para além do atleta, né? Quer dizer, formar um atleta e formar um homem, né? E se você for fazer um levantamento aí dos números de Neymar, os números dele na seleção, por exemplo, são fantásticos. Extraordinários. Mas só beneficiam quem? A ele. Se beneficia alguém, beneficia ele. A seleção em si, como um todo, em título, você vê o Ronaldinho com muito mais título de seleção do que ele. Você fala Ronaldo qual Ronaldo? Ronaldinho, Ronaldo Gaúcho. Os dois, pode colocar os dois. Muito talento os dois, sem sombra de dúvida, mas assim, você olha para eles, assim, olha para Messi, olha para esses 3 que eu falei, Cristiano Ronaldo e Modric, você vê a diferença, né? É falta de compromisso, né? Porque não é só talento, o talento enquanto a juventude está no fulgor, né? Não é só talento, cara, você é radialista. Você vai passar a noite de karaokê no sereno, tomando gelado? Não rola. Entendeu? Beto é técnico de rádio. Ele vai ficar, sei lá, vai estar no karatê, fica dando soco com a mão em madeira para fazer calo na mão. De seguinte, não tem movimento fino no dedo, entendeu? É isso. Grosso modo, é isso. Não, perfeito. E é aquele que, eu repito, que se lembrou, a frase dita pelo René Simões: estamos criando monstros e continuamos criando monstros. Esse aqui é o problema. Tomara que o Estevão não entre nessa fase aí. Pra você ver ideia, você tem aqui 8-8, cara. Vamos lá, o Neymar, de Ronaldinho, de Zico, de todo mundo, o que ele tem? A medalha de ouro das Olimpíadas de 2016. Então são números, cara, né?
Tem que lembrar disso também. O Neymar, você vê gols marcados, média de gols. Neymar, assim, você olha para a estatística, não tem que questionar o Neymar, não. E nem talento. Neymar é aquela coisa, né? Sinceramente, para mim, Neymar é problema de caráter, na minha opinião. Eu não gosto de julgar assim, mas eu não falo nem caráter assim, de bom caráter ou mau caráter, não. Eu falo caráter de você saber que você não pode passar no jogo no poker. Você, recuperando lesão, você não pode ir pro sambódromo, ficar tomando uísque na noite. Não dá, pô. Não dá, entendeu? Não dá. Quem é o maior artilheiro da seleção brasileira? Um artilheiro em número de gols. O primeiro hoje, o maior artilheiro da seleção brasileira. Você colocou de uma média que ninguém vai saber se não olhar no Google. A melhor média. Melhor média? Que é o que vale, né? Tantos gols por jogo. Não, em números corridos, né? Em números de gols sem média de jogos, Neymar tem 79, Pelé tem 77. Só para Mas aí eu, como você é o cara das pesquisas, você manja de números. Neymar tem 129 jogos, Pelé tem 92. Olha só, então você cai aí. Tem que ser per capita. É per capita, é isso aí. Você vai diminuir, aí os números de Neymar vão lá para baixo. Em termos totais, ele tem o maior número de gols, mas também tem o maior número de jogos, que aí joga lá para baixo. E quem que é o que você falou, que é o maior artilheiro em per capita aí, é o Pelé? Não. Não, eu chutei, não tenho ideia. Leônidas da Silva. Ah, tá. Fez menos jogos com mais gols. Média de gol, jogo. Zico tem a média alta também. Zico fez 48 gols em 71 jogos. Leônidas foi nosso primeiro artilheiro de mundial, fez 8 gols, 7 gols no Mundial de 38. Foi a primeira vez que a gente brilhou no Mundial, a gente foi terceiro colocado, antes da Segunda Guerra Mundial. Jogava no Flamengo. Aqui, vamos lá? Vamos partir para o intervalo? Rapidamente, são 8 horas e 11 minutos em Campos. Valeu, Beto, então. Valeu. Quer falar de política também? Não, política eu tô fora. Política eu tô fora. Valeu, Luiz, um abraço aí. Um abraço pessoal da Folha FM. Flamengo hoje 3-1. 3-1 certinho. Amanhã amanhã é feriado. Amanhã não vem, não. Tchau. Vamos lá, Luiz, 8 horas e 11 minutos. Valeu, Beto. Beto representa aqui o Geraldino, camarada aqui. Eu falei que fui conferir aqui, não é Leônidas, não. Você sabe qual é a maior média de gols de todos? O jogo fez poucos jogos, Cláudio Adão. 1,27 gol por jogo. Valdemar de Brito, 1 gol por jogo. Quarentinha, 1 gol por jogo, foi do Botafogo. Companheiro de Garrincha no Botafogo. E Leônidas é o quarto, 0,95 gol por jogo. Aí dos mais famosos, Pelé, 0,84 por jogo. Romário, 0,79 por jogo. Zico, 0,74 por jogo. E o Ronaldo Fenômeno, 0,63 por jogo. Isso aí era figurinha difícil para coleção de álbum na minha época também. Também foi outro jogador que teve uma carreira menor que poderia ter. Também, né? Por conta da medicina, essa coisa. Ele emplacou, né? Ele pareceu como se fosse Pelé no Santos. Você vê, ele foi pro Flamengo e acabou vingando o Nunes. Ele tinha muito mais recurso técnico que o Nunes tinha menos recurso técnico, mas vingou mais Nunes no Flamengo, né? Legal. Mas era bom. Era craque bom. Fraco não. E chegou a ser técnico da seleção brasileira, não foi? Do Flamengo? Não foi técnico, não? Eu lembro, não. Ele foi técnico de algum... Eu entrevistei algumas vezes Cláudio Adão no Maracanã, tempo de rádio e tal. Com Andrade, não? Não, Andrade eu lembro. Mas... Cláudio Adão, não. Então estou confundido. Mas o Andrade também é outro. Craque também. Bons tempos.
8h13. Luiz, vamos lá então, boa sorte para vocês, mas contra nós logo mais vai dar ruim de novo, hein? Então pode ter certeza. Eu não risquei o placar não, fique quieto. Você não arriscou, por quê? Você não gosta de arriscar, vai lá, dá o seu placar aí, por favor. Não quer dar, não? Sai do muro, hein? Eu falei 1-1. Beto falou com 3-1. 3-1, eu 1-1. Maurício, fala aí, Maurício, o placar de hoje, você que tá querendo sair a barca. Eu vou ficar com o Beto, 3-1. Tá otimista pra caramba, hein? 3-1. Aí, 3-1, e esse 3-1, um do Fluminense é gol do Thiago Silva, né? Marcelo. Gol de cabeça. Zagueiro Marcelo, lembra? Zagueiro Você Marcelo. gosta tanto dele. Pelo amor de Deus. Xavier também anda fazendo os gols. Vamos lá, gente. 8h14. Próximo bloco a gente faz um resumão também aí dos últimos números das pesquisas. Essa coisa o tema segurança está em evidência hoje, muito mais do que o próprio carrinho de supermercado, que também não está lá brincadeira não, mas porém deu aquela arrefecida, deu uma estagnada, né? E aí, não sei se a gente acostuma com o preço lá em cima e vai aceitando, pelo menos parou de subir, fica com essa comparação, e enquanto que a segurança, e a Luísa escreveu muito bem lá também, muito interessante, infelizmente, né, pode virar tema de política, né? E aí é complicado. Não de ações sérias de pastas, né, comprometidas em resolver tecnicamente o problema, mas sim de ações politiqueiras, sei lá, como eu posso colocar aqui. 8h15, pausa rápida aqui no Folha no Ar, a gente volta com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. A Proteus